Hoje é um dia muito triste, mas um dia que não deve ser esquecido. Há exatos 50 anos atrás, no nosso país, foi instaurado o chamado Ato Institucional número 5 durante o governo Costa e Silva, que assumiu o poder durante a ditadura militar no lugar do então presidente Castelo Branco. A ditadura militar, civil-militar, iniciada em 1964, já começa aí tirando muitos direitos básicos das pessoas. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de organização, de forma ainda, digamos, um pouco tímida. Com a imposição do AI-5, Ato Institucional número 5, com o presidente Costa e Silva, o Brasil vai mergulhar nos anos ainda mais duros da ditadura militar. Os atos institucionais eram como se fossem medidas provisórias colocadas pelo presidente da época, pelos presidentes da época, como forma de governar por meio desses atos que se tornavam automaticamente leis. Até porque o Congresso, quando funcionava, ficava como se fosse um pau-mandado dos presidentes. Então, não havia democracia, livre discussão, nem livre pensamento, né? Então, uma coisa importante para a gente, que nos chama a atenção dentro desse aspecto, né, é lembrar da selvageria, da capacidade que um Estado autoritário tem de impor aos seus cidadãos um tipo de governo onde as suas liberdades elas são esquecidas. É um absurdo pensar hoje como é que uma raça política dessa aí que está chegando ao poder, que não tem um pingo de humanidade, defende, por exemplo, e heroiciza, né, um marginal como o Ustra, que praticou os atos mais vis, mais criminosos, como a tortura. Então a tortura é aquilo que há de mais selvagem no ser humano, aquilo de mais absurdo. Me tocou muito um fato, eu assisti recentemente, semana passada, um filme que um aluno meu me indicou. Inclusive, eu fico até envergonhado de dizer isso, porque é um filme fantástico sobre a ditadura militar, chamado Batismo de Sangue, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha assistido, então assisti agora recentemente. E ele fala sobre a vida do Frei Tito de Alencar, que era um cearense que lutou contra a ditadura militar. E ele mostra bem o contexto de que, com o endurecimento do Ato Institucional número 5, não restou a outros grupos políticos senão a luta armada contra a ditadura, a resistência contra a ditadura militar. Claro que era uma guerra perdida, né? Você pegar alguns gatos pingados armados para lutar contra um Estado sem o apoio massivo da população era um suicídio. Então, nós temos aí o caráter da mais absurda exacerbação do poder do Estado autoritário, do Estado totalitário, de você impor a força a seus cidadãos, né? Imagine você, alguém, sumir com um parente seu, você imaginar que esse parente está há não sei quantos dias sendo torturado no porão do estabelecimento da polícia ou do exército, né? Acusado de terrorismo ou alguma outra coisa. Sendo que o importante lembrar que não foram só comunistas que foram perseguidos durante a ditadura militar. Pessoas que eram progressistas ou até liberais, bastava você discordar do regime, muitas eram perseguidas nesse período. Não precisava você ser um guerrilheiro. Vladimir Herzog não era guerrilheiro. Manuel Fiel Filho, o operário, não era guerrilheiro, né? Então, é um dia para se lembrar, para nunca se esquecer daquilo que aconteceu no nosso país. E o mais importante, gente, para que esse tipo de coisa nunca mais se repita em lugar nenhum, esse tipo de injustiça jamais se repita em lugar nenhum. Uma forma de lembrar ao povo daquilo que o Estado ele é capaz de fazer contra seus cidadãos, quando o poder se exacerba, é exagerado e quando os cidadãos perdem os seus direitos, né? Então, gente, sugiro, indico, assista esse filme, vou colocar o link do filme aqui na descrição do vídeo, tá certo? Assista, fantástico. Se você tiver um pingo de humanidade no seu coração, tenho certeza absoluta que você vai se emocionar assim como eu me emocionei, tá certo? Então, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Nosso canal tá crescendo devagarzinho, a gente tá aí alcançando mais pessoas. Obrigado aí por você estar acompanhando e fica ligado aí, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, até breve. Valeu, um abraço, tudo de bom.